seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cenário Entrevista. E hoje eu tenho uma grande satisfação de receber um colega de aula, uma pessoa que eu admiro, um grande artista, Leandro Tapajós. Lê, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, André, obrigado a todo mundo. E também é uma honra estar aqui com uma colega de faculdade, né, que está aí labutando, né, no mercado. Eu me afastei um pouquinho, mas não parei de produzir conteúdo, né? E olha, gente, um conteúdo maravilhoso. Tem projeto, tem prêmio, tem novidade. E eu quero que ele comece contando pra gente. Foi ele que descobriu que aqui no Amazonas nós temos aproximadamente 120 bois bumbás, é isso? Conta pra gente sobre o projeto. Bom, primeiro, como é que ele chama, né? Sim. Como que surgiu essa ideia e como é que foi feito esse trabalho? Sim, os dois projetos mais recentes que a gente tem Hoje Tem Festa de Boi, mapeamento das tradicionais disputas folclóricas do boi bumbá do Amazonas. O nome exato, eu me perdi um pouquinho, mas esse é um projeto que eu estou desenvolvendo agora, né? E tem também um outro que a gente pode falar depois, mas esse projeto feito idealizado por mim e pelo Marcelo Pinheiro Ramos, que também é artista plástico. E a gente brinca que nós somos almas gêmeas artísticas, né? Eu e ele, porque a gente tem uma afinidade muito grande de muitos anos. Que legal! Então, surgiu da ideia assim, tanto eu quanto ele, nós já trabalhamos muito dos interiores. Eu sou da época do nafesta.com, quando começou anos atrás. Não, então, não entrega a nossa idade, menino. Bem cringe mesmo. E a gente, então assim, a internet nesse começo, anos atrás, revistas, então assim, eu acabei viajando bastante pelos interiores, ele também, a gente faz eventos também e tal, enfim, ele trabalha, é fotógrafo também, então a gente percebe muito essa realidade dos interiores, a gente acabou vendo que existem festas populares ou que são influenciadas pelo boi, ou que são bois mesmo, né? Então a gente, olha, não é só Caprichoso Garantido, apesar de nós sermos apaixonados pelos bois de Parintins, já temos trabalhado em paralelo, né, com turismo, com uma outra, não diretamente como artista dos bois, mas no próprio jornalismo mesmo, né? A gente trabalha com boi, né? Muito. Enfim, então a gente desenhou esse projeto que é, na verdade, uma base. Né? A gente pensa várias ações posteriores, mas a gente chega e diz, mas espera lá, como é que a gente vai fazer isso? A gente não sabe qual é o panorama, né? Então, assim, nós desenvolvemos o projeto, fomos atrás de um fomento via Lei Aldir Blanc, né? O projeto ganhou o prêmio Feliciano Lana na categoria Cultura Popular e Folclore, né? Então, a gente conseguiu o fomento para a gente reunir uma equipe boa. Tem uma parintinense que é doutoranda, que está fazendo pesquisas sobre boi, na Faculdade Federal de Minas Gerais, tem mestres, tem jornalistas, tem gente das artes. Então, assim, vamos reunir uma equipe grande e vamos fazer esse levantamento, né? Então, a gente mapeou essas festas. Nossa metodologia foi buscar as secretarias de cultura e prefeituras dos municípios, porque a gente precisava de alguém que oficialmente falasse com a gente, né? Não posso chegar na distância que a gente está, já que eu ainda não posso ir até a cidade. Eu preciso que me falem, eu tenho que constatar aquilo de forma documental, né? Então a gente conseguiu, entramos em contato com todas as prefeituras e secretarias e tal, isso em janeiro, de janeiro até março, né? E a gente pegou... Desse ano? 2021? 2021. Certo. Porque o Aldir Blanc foi uma coisa que foi correndo, muito correndo, verdade. A gente teve que desenhar aquilo ali e tal, e conseguimos ser aprovados, e então a gente fez esse levantamento. Aí a gente conseguiu listar todos os bois a partir do que as prefeituras disseram, do que o IPHAN tem de registro. O IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Uhum. E a gente pegou também, varreu a internet para buscar vídeos, audiovisual, reportagens, né? E o que a gente constatou com relação aos números, né? Tem 24 cidades, mais ou menos, que tem registros de bois no Amazonas, né? E nós temos mais de 120 bois. Que interessante. Boa parte ainda em atividade
E uma coisa que é muito interessante que a gente percebeu, que nesse contato com as prefeituras, teve prefeitura que chegou com a gente e disse: Leandro, ajuda a gente a voltar com o nosso festival. Quem dera eu ter essa força. Mas assim, a ideia do projeto é essa: a gente vai ter um mapeamento, tem reportagens, tem um livro, tem fontes de pesquisa bibliográfica, uma listagem de quase 300 produções bibliográficas sobre folclore, sobre boi, sobre Amazônia. Então assim, o pesquisador, o turista, quem é daqui, quem é da cidade, quem é gestor cultural, pode entrar e ter essa noção, né, esse panorama. Então a ideia é essa: a gente tem que como ou despertar, dizer, olha, poxa, a minha cidade tem isso, vamos valorizar isso. Ou então alguém que trabalhe com produção cultural, sejamos nós, sejamos outras pessoas, vamos olhar para aquele festival ali, poxa, isso vai um documentário, vamos fazer um documentário lá nessa cidade, ou então vamos fazer uma coisa mais macro, enfim, a ideia é ser uma base para que vários outros projetos culturais sejam fomentados a partir desses dados, né? Depois de Caprichoso, Garantido e dos Bois de Manaus, qual é assim o festival desses que você mapeou que tem maior representatividade, assim, tem mais participação, que tem mais sucesso, digamos assim? Olha, eu acho que é muito relativo, porque assim, por exemplo, se você tem algumas cidades que tem bois mirins, por exemplo, pode não ser um boi de arena grande, mas é um boi que está impactando a vida de uma geração inteira que está ali. Então, assim, tem uma repercussão, né? Mas, assim, a gente falando com relação à questão de tamanho, à estrutura, a questão artística mesmo, eu acho que um dos festivais que mais chama a atenção é do Mocambo, em Parintins. Eu não lembro exatamente quantos bois tem ativos em Parintins, mas são mais de 10 ativos que existem brincando boi em Parintins. E o do Mocambo é um dos festivais mais lindos que tem, né? E que é do lado ali da arena, praticamente, e as pessoas não conhecem. Olha que interessante. Né? Então a gente tem muita coisa, muita e tem assim outras festas que também passaram informações pra gente, que a gente vai querer desenhar melhor. Outros festivais, tem onça, tem peixe-boi, enfim, tem uma série de tribos, de danças que valem a gente realmente estar documentando e estar mostrando mesmo. Agora, Lê, tem um novo projeto, né? Um novo projeto que está quentinho aí, que ainda não foi nem divulgado. Mas faz essa deferência aqui para o cenário, conta para gente o que você está aprontando aí. Além, né, desse projeto do boi, né? Na verdade, assim, eu trabalhei também em outros projetos, fazendo o projeto, auxiliando artistas, mas assim, projetos que eu posso dizer que são meus, né? São meus filhos, esse do boi comigo com o Marcelo, e o outro, a Juri Artes, que é um que eu sou idealizador, que também teve fomento da Lei Aldir Blanc, né? E o foco dele é o seguinte, né? Imagina que nós temos, com toda certeza, uma produção cultural que ela existe, que ela é latente também em algumas áreas, que ela precisa ser vista. Nós temos artistas, por exemplo, a gente pega um Dudu Brasil, que no programa em rede nacional, um cantor chega e fala: olha, Dudu, um alô para você de Manaus. Uma Ivone Lara, que conhece ele que é um representante do Amazado do Norte, num projeto que canta Chico Buarque, e muita gente não conhece. A gente pega, por exemplo, um Ricardo Oliveira, que eu já fui ganhar prêmio junto com ele lá em Brasília, ele sendo ovacionado como fotógrafo da Amazônia, e muita gente que é da Amazônia não conhece as fotografias do Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, só um parêntese, é o nosso fotógrafo aqui da Cenário, e você pode conferir muitas fotografias e imagens lindas dele no nosso site, tá? Confere. Volta, Lê. Com certeza, amo as imagens do Ricardo. E, por exemplo, outros, assim, da música ainda, a Olivia de Amores, que pega, tem gente que tem o vinil dela lá do outro lado do mundo e gente que é daqui e não conhece. Então, assim, e até por também eu ter essa vivência do jornalismo dentro de redações, de eu entender como é que é a realidade das redações, eu percebo que a gente... às vezes não é nem que o jornalismo não queira divulgar, mas a gente precisa de espaços específicos e precisa dar voz e vez para os artistas. Então esse projeto, a Juri Artes, é justamente isso, um site e um canal do YouTube. Nesse site tem ensaios fotográficos e grandes reportagens, na primeira edição com 10 artistas e também com 10 documentários sobre cada um deles. Então assim, é um outro projeto que está no
no forno, está quase saindo, vai já ser lançado. Sensacional, Leandro. Pessoal, vamos tomar uma água rapidinho, vamos tomar um cafezinho, mas não sai daí, tá? Vamos fazer um breve intervalo e voltar já já. O universo da informação sem preconceitos, a pluralidade dando o tom das pautas. Temas considerados tabus na sociedade, debatidos de forma leve por quem entende do assunto. Cenário em Diversidade. Toda a sexta às 6 da tarde na TV Cenário. Acesse revistacenario.com.br. Voltamos com o Cenário Entrevista e hoje eu recebo Leandro Tapajós, jornalista, artista plástico e autor do projeto Hoje Tem Festa de Boi. Dentro desse projeto, nós temos o Boi Grelhação, que está grelhando já, né? Um dos bois que a gente acabou descobrindo, né, com esse projeto foi esse boi que vamos dizer que é o mais novo. Nós temos os centenários, tipo Caprichoso, Garantido, alguns outros que vieram antes, mas nessa pesquisa a gente acabou descobrindo que Manaus tem o mais novo de todos os bois, né, que é o Grelhação. De onde é? É daqui de Manaus mesmo. Qual bairro? Né? E foi lançado no Coroado, mais dentro no Coroado. E foi agora, recentemente, vai ter até um próximo evento, tem as redes sociais deles, né, que eles estão realmente aí angariando recursos, estão buscando para crescer realmente. Então, assim, é o mais novo que a gente conseguiu diagnosticar nesse levantamento aí dessa pesquisa. Legal, Lê. Você também, além de artista plástico, é jornalista e também é criativo, né? O Leandro, ele pinta, ele escreve. Eu gostaria que você citasse para mim um dos livros, seus primeiros livros, que foi 50 quilos depois. Bom, né, tem um livro também, que eu acho que além dessa questão mais jornalística, tem coisa na gaveta também, assim, na parte mais de romance, coisa, enfim. Mas o primeiro que eu publiquei livro, realmente, foi, na verdade, uma biografia, né, uma autobiografia. Eu sempre fui obeso mórbido desde criança, né, então eu convivi com isso desde criança. E há 13, quase 14 anos eu fiz uma redução do estômago, né? Eu engordei uns 15 quilos nessa pandemia, mas daí a gente já ficou assunto para um próximo, né, livro. Né? Mas nesse primeiro livro, né, eu acabei falando sobre a cirurgia, sobre a minha história com a obesidade, né? Então, assim, quem faz a redução do estômago, na verdade, ela é um instrumento para você mudar de hábitos, né? Porque é muito difícil você emagrecer a quantidade de quilos que você tem que emagrecer quando você é obeso mórbido. Mas é uma coisa que está na cabeça, que você tem que realmente labutar para que realmente consiga ter saúde, né? Eu acho que o principal é que a gente precisa é ter saúde, né? Então, nesse livro eu falo dessa questão, falo dessa minha realidade, né? Eu sou uma pessoa que, depois da cirurgia, tive pouquíssimas situações de doença ou de questão mesmo, qualquer tipo de problema relacionado à cirurgia. Eu sou uma outra pessoa e eu tenho certeza que se eu não tivesse pensado nessa questão da obesidade nessa época, há 14 anos atrás, talvez eu nem estivesse vivo hoje, né? Então, nesse livro está esse relato, né? Eu lancei na Saraiva, se for nas minhas redes sociais, eu ainda consigo disponibilizar alguns desses livros. Foi com a editora Gregory de São Paulo. Como jornalista, você recebeu alguns prêmios. Nós estávamos conversando antes de começar a nossa entrevista que a atual realidade, a atual conjuntura meio que nos dificulta fazer grandes reportagens por conta do tempo, da versatilidade, da exigência de entregar trabalhos todos os dias, trabalhos factuais. Eu gostaria que você relatasse aqui pra gente, pra mim, para todos os nossos internautas, colegas jornalistas também, como foi que você conseguiu ganhar esses prêmios? Com que trabalho e de que forma? Olha, eu ganhei uns 6, 7 prêmios jornalísticos, né, por conta de reportagens, né, e na verdade, essas reportagens, elas foram feitas nas minhas folgas, né, então assim, boa parte da época que eu ganhei esses prêmios eu estava como editor, né, não estava na figura de repórter, apesar de fazer reportagens também, mas então eu
precisei realmente me dedicar para conseguir fazer essas matérias, porque na nossa realidade é muito raro a gente ter um veículo que consiga dizer, olha, fulano, vai passar uma semana nessa matéria, né? É muito difícil, né? E a gente precisa desse jornalismo um pouco mais aprofundado, né? Precisa falar de assuntos diferentes, falar de assuntos com o nosso olhar, né? O repórter, ele tem que dar, é uma obra literária, a reportagem, é uma obra intelectual. O capital intelectual dele, ele tem que estar impresso na reportagem. Não adianta você fazer sempre o arroz com feijão, vai ter dia que você vai ter que fazer um grande prato. Então, a questão dos prêmios e das reportagens, das grandes reportagens, elas foram nesse sentido, assim, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa... Os próprios veículos precisam repensar um pouco mais isso, né? A gente tem jornalistas que são maravilhosos, com texto maravilhoso, com captação maravilhosa, mas que acabam sendo sufocados ali pelo dia a dia, né? Então, a gente pode dar uma abordagem sempre diferentes para coisas até do dia a dia. Você passou por grandes veículos de comunicação aqui em Manaus, né? Saiu e migrou para o comércio, virou empreendedor. Daqui a pouco voltou para o jornalismo. Nesse passeio, qual foi a tua grande experiência? Olha, eu acredito assim que como pessoa, né, é uma coisa, eu sou geminiano, né, eu sou ar total, sou mobilidade total, então a cada dia eu estou aprendendo coisas novas, né, e estou somando, né, então assim, na minha carreira mesmo, eventos, a fotografia, a escrita, o jornalismo, a gastronomia, né, a parte de copy também, que eu trabalhei numa startup de São Paulo nesse ínter também, que é até uma coisa que colabora com o jornalismo, né, e então assim, tudo isso vai somando, né, as experiências vão somando, e é uma coisa que eu acredito assim, o jornalista, para ele fazer boas reportagens, ele tem que sair um pouco do ambiente da redação e olhar as pessoas para que ele possa contar as histórias das pessoas, de fato, né. Andar, caminhar, passear. Agora, nessa experiência, assim, nesses últimos tempos, saindo um pouco das redações, o que é que eu percebo? Que essa coisa do ineditismo, às vezes, e da factualidade, vamos dizer assim, a gente tem pessoas que estão, a tua audiência, ela sempre vai ser variada em horários variados. Então, assim, essa coisa da gente pensar que acabou de acontecer, eu tenho que dar coisa rasa, não necessariamente tem que ser por aí. Porque a pessoa vai ter um que vai ver naquela hora, mas vai ter vários outros que vão ver horas depois. E horas depois já pode ser com uma outra abordagem, com uma outra leitura. Então eu vejo assim que o próprio jornalismo, ele pode, na internet principalmente, usar ferramentas de SEO, usar ferramentas que são usadas no marketing de conteúdo, para que a gente consiga fazer coisas que alcancem mais o mundo, vamos dizer assim. Os teus projetos foram contemplados por apoio, né, projetos de apoio cultural. Qual a tua avaliação, a tua opinião sobre esse tipo de apoio ao setor cultural? Na verdade, assim, a cultura é uma indústria, né? Então, assim, da mesma forma que você tem uma multinacional, por que uma multinacional está em Manaus? Porque ela consegue uma mão de obra às vezes mais barata, ela tem incentivos, tal, em troca disso ela gera emprego aqui. É só isso. Com relação à cultura é a mesma coisa. Então, o produtor vai ter um incentivo, a empresa de cultura vai ter um incentivo e vai gerar vários empregos. Nesses dois projetos, eu impactei coisa de quase 100 pessoas. Então, assim, você gerar renda para essa quantidade de pessoas no meio de uma pandemia é necessário, né? Então, assim, às vezes as pessoas têm essa coisa na cabeça de criticar porque as leis de incentivo, porque um artista famoso pegou, ele não precisa. Mas aí, ele como pessoa não precisa. Mas tu pega um grande artista que está fazendo um show e tem 300 pessoas por trás, durante um período, 1 mês, 2 meses, 3 meses, que for aquela turnê, ele está gerando a mesma quantidade de emprego que uma indústria está gerando aqui no polo industrial. Então, assim, a gente precisa abrir a mente nesse sentido, né? Então, assim, as leis de incentivo, elas são fundamentais. Empresa nenhuma chega deslenhando que teus projetos são ótimos. Vai mostrar a Amazônia para o mundo, entendeu? Toma aqui dinheiro. Ninguém faz isso, entendeu? A gente precisa ter essas políticas e realmente, e até porque existe verba que pode ter o governante que tiver,
existe verba para educação, existe verba, fundo para cultura, existe fundo para tudo isso. E assim, uma coisa que é fundamental, que eu percebo, né, é que, além da questão do emprego, né, essas leis de incentivo, elas são importantes porque hoje a gente perde o jovem, ele é recrutado para a indústria do crime. Do crime, verdade. E o esporte, a educação, a cultura, eles poderiam estar recrutando esses mesmos jovens. Lê, agora com com todo esse know-how, já com experiência dentro e fora do estado, uma das dúvidas que bate ainda muito latentemente, por que o nosso artista não ganha o mundo e se consolida fora daqui? Vou te dar 3 exemplos rápidos. Belém consegue, Bahia consegue, Goiânia consegue. Como que a gente não consegue? Eu acredito assim, tem algumas questões, né? Primeiro que a gente tem uma coisa histórica nossa de colonizado, daquela ideia, daquele conceito de Pierre Bourdieu, assim, de centro e periferia. Nós somos periferia, nós nos colocamos como periferia, culturalmente nós somos assim, fomos ensinados a sermos assim, né? E tem outra questão que eu acredito que assim, falta ainda esse cenário da produção cultural, da figura do produtor cultural, como eu estou trabalhando agora, eu tenho uma empresa, eu pego o artista, eu sento aqui, vamos desenhar aqui o seu projeto, olha, mas se você, eu quero seguir aqui, olha, mas a indústria cultural está seguindo por aqui. Então, tem que ter essa visão um pouco mais comercial, né? Então, tem essas questões e tem uma outra questão, que por exemplo, na primeira exposição que eu fiz foi o Sérgio Cardoso, que foi o meu curador. E eu lembro de uma coisa que ele falou, uma coisa de 15 anos atrás, né? E ele falou de algumas obras Sérgio. Nossas. Ele comentou sobre a questão do regional e do universal. Ele disse, olha, sua obra ela tem que ser vista e entendida aqui, na galeria em Paris, na galeria em São Paulo, em qualquer lugar. Então, assim, às vezes a gente tem que saber trabalhar o regional, às vezes a gente vai muito ou para o folclórico ou para o regional demais e isso não comunica muito bem na questão de entendimento mesmo com o público que tá lá fora. Mas a gente tem artistas que estão galgando o cenário lá fora, que estão conseguindo, ainda não estão na grande mídia, mas que são vistos e são conhecidos sim. Já é uma outra realidade hoje, né, Lê? Mas precisa melhorar. E você faz parte disso também. Olha, Lê, infelizmente nosso tempo já terminou. Eu quero desejar a você todo o sucesso do mundo e agradecer por você ter aceito o meu convite em nome de toda a nossa equipe aqui da Revista Cenário, da nossa diretora Paula Litaif, e dizer que o espaço está sempre aberto para você trazer sempre coisa boa pra gente, que de ti vem sempre coisa muito maravilhosa. Obrigado, eu que agradeço, tá? E olha, posso vender meu peixe? Claro, fique à vontade, esse é o espaço. www.hojetemfestadeboi.com.br é um dos projetos, né? Nas redes sociais, nas minhas redes sociais também consegue acompanhar o andamento dos próximos projetos. Não esqueça, hoje tem Festa de Boi, Leandro Tapajós, para você ficar por dentro do trabalho desse grande artista. Eu agradeço a sua companhia e te espero no próximo programa. Até mais!